bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Amém. É bom nós estarmos juntos, saber as verdades do Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo 1,7, não é o texto base, mas a guisa de introdução gostaria de ler com vocês esse texto. 2 Timóteo, de 1, verso 1, 7. Capítulo 1, perdão, verso 7, que diz assim, 2 Timóteo 1, 7, isso, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Guarde esse versículo no seu coração, e no final nós estaremos aí fazendo esse fechamento, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Queridos, nesta manhã, carinhosamente eu gostaria de trazer para nós e tocar em um assunto que provavelmente irá mexer com muitos aqui nesta manhã. Muitos de nós iremos nos deparar com este homem, com esta pessoa, com este servo, ao qual nós estaremos aqui meditando, trabalhando, nos alimentando, e queira Deus que venhamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem para ministrar a nossa vida nesta manhã. E eu creio que todos nós, ao sairmos da nossa casa, a nos preparar, a nos arrumarmos, a chegarmos aqui, não é simplesmente para estar olhando ou compartilhando algum assunto com os irmãos, mas de fato para ouvir a voz do Senhor. Então abra sua Bíblia em Jonas capítulo 1, do 1 a 15, estaremos fazendo essa leitura, estaremos tratando deste assunto. Livro do profeta Jonas, conhecido de muitos, de todos, e diz assim do capítulo 1, verso 1 a 15. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para os aliviar do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, vinde, e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram, declara-nos agora
por conta de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Oremos. Obrigado, Senhor, pela palavra que nós acabamos de ler, que possa ganhar vida em nossos corações e que possamos aprender com aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. A Ti, Senhor, toda honra, glória, louvor e toda adoração é o que te pedimos e já te agradecemos por tudo, em o nome do Senhor Jesus, e que toda a igreja diga amém. O título que eu dei a essa mensagem é: não fuja do seu chamado, ou não desista do seu chamado, como queira. A leitura que fizemos já deu para entender um pouco daquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Talvez de forma inconsciente estamos nós vivendo de uma forma que talvez não venha agradar ao coração de Deus. E muitas pessoas pensam que só estar na igreja é o suficiente. E nós, conhecedores da palavra, ouvintes da palavra de Deus, sabemos que não é somente isso. Que estar na igreja é muito bom, que o estar na igreja é receber do Senhor as suas bênçãos, sim. Mas, querido, embora tudo isso é importante, relevante e é a mais pura verdade, o estar na igreja, querido, também é algo que eu e você temos vivido desde a nossa conversão. E todos nós sabemos que quando temos um coração puro, um coração sincero diante de Deus, tudo isso que foi falado, todas as bênçãos do Senhor que vem a reboque, ela vem sobre as nossas vidas, porque nós declaramos, nós somos submissos, nós entendemos e reconhecemos o quanto todos nós somos falhos. Mas não se espante com aquilo que eu irei falar nesta manhã, com aquilo que eu irei falar contigo. Todos nós, querido, você e eu, nós temos um chamado. Nós não estamos aqui nessa terra por acaso. Nós não chegamos até aqui, 2025, porque nós queríamos, ou de forma que nós queríamos, não. Existe um Deus que gere todas as coisas. Se Ele quiser, querido, apenas tirar o seu fôlego de vida, e você, impossibilitado de respirar, em questões de segundos, você passa a não viver mais. Entenda a importância que nós temos e a importância que Deus tem na tua e na minha vida. Todos nós temos um chamado.
Semana passada eu comecei uma atividade, a esposa também voltou a essa atividade, e a atividade é esta, Pilates. Interessante que pela primeira vez eu fui fazer esse tal de Pilates, e é muito bom por sinal, e ao deitar esse cara na minha perna, a instrutora, né, a fisioterapeuta, se é o nome, que assim se chama, não sei, não lembro, ela colocou um peso na minha perna, e ela me orientou a forma de fazer aquele exercício, e eu deitado tinha que levantar o peso na perna, e peso pesado, para eu que não estava acostumado e nem nunca tinha feito, eu fiz a quantidade que ela falou. Quando eu descansei para fazer a outra, eu fiz uma pergunta a ela. Eu falei, eu troco o peso da minha perna ou a senhora troca o peso? Porque ela uma vez colocou, me orientou, eu falei, não sei se eu tenho que levantar para poder fazer, eu fui fazer essa pergunta a ela. Ela, não, é você que troca, que você quer mole? Ainda falou assim comigo, com essas palavras, é você que troca, você quer mole? Aí eu pensei comigo, poxa, eu estou pagando, por que ela não vai trocar? Eu vou ter que levantar daqui para tirar aquele peso, colocar no outro lado. Querido, entenda isso, não é questão de pagar ou não pagar, a questão não é vir à igreja receber as bênçãos do Senhor, não é você colocar a sua melhor roupa, que eu creio que quando você vem à casa do Senhor, você escolhe no seu guarda-roupa a sua melhor roupa, amém? Eu creio. Afinal de contas, eu vou louvar ao Senhor, eu vou estar na casa do Rei, eu vou estar na casa do meu Pai. Eu jamais separo a minha melhor roupa para um evento, uma festa, não. Se eu compro um objeto, se eu compro uma roupa, não, isso não é regra, tá, querido? Estou falando eu. Eu uso ela primeiramente na casa do Senhor, porque eu entendo que foi Ele que me deu. E para Ele, toda honra e glória. Não é você colocar, querido, a sua melhor roupa para vir à casa de Deus, é muito mais do que isso. Porque se dispor faz parte do processo de Deus sobre a sua vida. Eu tirar o peso da minha perna ou não, e colocá-la na outra, faz parte do processo, faz parte do exercício. Então se faz necessário eu ter esse esforço, se fez necessário eu pegar o peso e colocar na minha outra perna, porque é parte do processo. E é assim que tem que ser na casa do Senhor, faz parte do processo, faz parte do exercício. Mesmo que seja pesado, mesmo que esteja doendo, mesmo que seja desconfortável, mesmo, querido, que você esteja pagando, mesmo que você tenha ofertado ou trazido à casa do Senhor o dízimo, a oferta, não tem privilégios, isso faz parte aqui na casa do Senhor, faz parte lá aonde quer que você esteja. Tudo na vida há um sentido, tudo na vida há uma direção. Tanto é que o Senhor nos ensina, eis que coloco diante de vós dois caminhos, o caminho da bênção, o caminho da maldição. Há uma escolha que eu e você precisamos fazer. Se assim não for, querido, ficaremos estagnados, ficaremos estacionados, não vamos caminhar, não vamos prosseguir, não vamos sair do lugar. Todos nós precisamos entender isso. Tudo na vida é um processo, e para mim e para você, há um chamado, há uma escolha, há um direcionamento, e nós precisamos, querido, regaçar as mangas para trabalhar. Algum tempo atrás, alguns irmãos me procuraram, pastor, eu quero
fazer parte do quadro de obreiros. Pastor, eu quero fazer parte do Ministério de Louvor. Aliás, mês de fevereiro nós estaremos aí entrando e as atividades estarão começando. Eu também, permita-me eu falar algo aqui, não sei se o pastor Alfredo falou, o culto à noite só volta a 16 de fevereiro, tá bom, queridos? Não sei, não lembro se ele falou. O culto à noite, né, hoje estamos aí finalizando o último culto, né, de janeiro, e no mês de fevereiro, a segunda semana, não haverá culto à noite, ok? Então, querido, alguns irmãos me procuraram, e nós vamos estar aí fazendo uma reunião com os obreiros, tá? Fique atento, obreiros, recepcionistas, estarei colocando a data lá, para que a gente possa ter uma reunião com todos os obreiros, tá? E com todas as recepcionistas, e também estaremos aí marcando uma reunião para os músicos, para o Ministério de Louvor em geral, inserir essas pessoas que estão aí querendo fazer parte desse chamado. Então não fuja, querido. A igreja do Senhor precisa de homens e mulheres que abram a casa do Senhor, que limpem a casa do Senhor, que preparem a casa do Senhor para receber o seu povo. Pois bem, no verso 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, diz lá: vai à grande cidade de Nínive. A palavra do Senhor, e é interessante nós observarmos isso, que o contato, que a intimidade que este homem de Deus tinha com Deus. Diz a palavra, diz as Escrituras, que veio a palavra do Senhor a Jonas: vai a Nínive e pregue a esse povo. A Bíblia diz no verso 3, querido, que ele se dispôs. Preste atenção. Dispor é a conjugação do verbo dispor. Este verbo, segundo Aurélio, tem vários significados: colocar em ordem, arrumar, organizar, resolver, dominar, possuir, conciliar, persuadir, apossar, estabelecer e harmonizar. Se você parar para perceber, querido, tudo isso e muito mais tem a ver com esse dispor. Mas nós não conseguimos ler a palavra fugir. Nós não conseguimos observar a palavra abandonar. Nós não conseguimos ler a palavra acovardar-se, que foi exatamente o que aconteceu com Jonas. A Bíblia diz que Jonas se dispôs, porém, para fugir. Fugir do quê? Do chamado, da ordem, da presença do Senhor. Se você buscar a história deste povo ninivita, você vai um pouco entender a repulsa deste profeta, a dificuldade deste profeta em obedecer essa ordem, em estar ali naquele lugar para pregar as boas novas do Senhor. Sabe, querido, só que isso não justifica. Não justifica por quê? Porque a atitude deste homem não justifica o que Deus lhe ordenou. Afinal de contas, Jonas era um profeta, Jonas era um pastor. Por quê? Porque ele era homem de Deus, porque tinha intimidade com Deus, porque se Deus mandou, querido, entenda isso, está mandado. Se Deus falou, está falado, porque Ele é Deus. E nós, querido, precisamos entender isso definitivamente no nosso coração. Quantas pessoas, querido, trazem consigo essa dor, porque Deus lhe chamou para fazer parte de um povo, para fazer parte de uma igreja, mas por alguma razão, essa pessoa desiste, essa pessoa foge, essa pessoa diz: eu não quero, eu quero estar escondidinho aqui. Infelizmente, tem muitas pessoas dentro da igreja vivendo
pensando como Jonas. Queridos, a desobediência traz consigo as suas consequências. O meu desejo nesta manhã é que todos nós saiamos daqui hoje melhor do que entramos, melhor do que antes. Sejamos melhores adoradores, conforme um período, um momento como este de louvor, onde nós podemos nos sentir à vontade, sentirmos livre para adorar ao Senhor, sem ter vergonha do que você vai expressar, de se precisar chorar, chore, de se precisar clamar, clame. O nosso desejo, querido, é de sairmos daqui melhor esposo, melhor esposa, melhor pai, melhor mãe, melhor cristãos, melhor amante da palavra de Deus. Para trazer a memória esclarecida de todos vocês, eu gostaria que vocês lessem comigo Atos 27. Nós trabalhamos esse assunto por alguns meses, trabalhamos todo o livro de Atos, versículos por versículos. E eu quero apenas ler algo muito interessante, que diz assim, Atos 27, 21, 25. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Olha a diferença. Olha a diferença de dois homens de Deus. Olha a diferença de Paulo e de Jonas. Paulo chega a Roma para pregar. O objetivo de Paulo é chegar a Roma para pregar as boas novas. E com toda dificuldade possíveis a um homem, mas um homem obediente à voz de Deus. Jonas foi enviado por Deus, queridos, para pregar a libertação a um povo perverso e maledicente. Note, queridos, você conhece a história, a situação que Paulo vivia, a tempestade que veio, e ele ainda falou ao mestre do navio: não convenha que nós venhamos partir, vai dar ruim, vai dar burro com 30, não vamos. Mas mesmo assim ele não foi ouvido. Mas o Senhor falou em seu coração: Paulo, eu tenho um propósito na sua vida, eu tenho um direcionamento para a sua vida, apenas cumpra, apenas se coloque e diga para esse povo que ninguém vai se perder, todos vão ao mar, mas ninguém vai se perder. E Paulo diz isso para ele confiante no Deus da sua salvação. E se você que não notou, Jonas também disse para aqueles homens, para aqueles marujos, quando eles perguntaram: quem é você, cara? Que praga você trouxe para nós dentro desse navio? Ele: eu sou hebreu, eu sirvo um Deus que criou os céus e terra. Entenda, querido, dois homens de Deus, porém, um obedeceu, e um retrucou, e um resolveu fugir da palavra de Deus. Porém, querido, um povo que, segundo a Bíblia, um povo malicioso, um povo covarde, mas um povo que Deus queria salvar.
Deus diz: vai a Nínive e prega a esse povo. Eu creio, querido, eu creio que Jonas não é o único que tem tentado fugir de Deus, que tem tentado fugir de Deus. Nós também fazemos isso, seja por medo, seja por arrogância, seja por conveniência, seja até mesmo por outros interesses, pela dureza talvez do nosso coração, ou talvez pela rebeldia da nossa alma. Mas eu creio que não é só Jonas que tem fugido da presença e da palavra de Deus. Muitas vezes, querido, nós temos tomado estrada de fuga, estamos no caminho largo, passo a passo, para Tarsis. Uma vez que a palavra do Senhor veio ao meu e ao seu coração, por que não? Por que não confiar? Por que não acreditar? Se você, querido, já viu diversas vezes o Senhor trazendo para ti a libertação, trazendo para ti a cura, mostrando em voz audível: eu sou contigo todos os dias. E por que nós ainda resistimos? Como eu disse lá do início, querido, todos nós temos um chamado, um convite de Deus para fazer parte deste exército. Jonas compra sua passagem, embarca em um navio para supostamente atender ao chamado de Deus. Talvez estamos na igreja supostamente para servir a Deus. Talvez estamos na igreja supostamente para louvar a Deus. Talvez eu e você tenhamos entrado aqui nesta manhã supostamente para adorar aquele que vive e reina. Mas quem pode julgar isso, querido? Se não o meu ou o teu coração? Será que nós temos nos examinado? Conforme a palavra de Deus nos diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Será que nós temos olhado para dentro de nós e falado conosco mesmo, com nós mesmos: Senhor, eu posso dar o meu melhor, eu posso fazer o meu melhor. Por que eu vou à igreja somente num domingo pela manhã, como o pastor Alfredo disse aqui? Querido, nós temos culto manhã e noite. E há pessoas que preferem ficar no conforto do seu lar, saudável, podendo caminhar, podendo estar de mão dadas com a igreja, com homens e mulheres, para sentir, para ser fortalecido, para receber uma palavra de ânimo, mas prefere ficar em casa. E quando muitas vezes chegamos à casa do Senhor, chegamos no intuito, talvez, eu quero dizer, deixar bem claro, inconscientemente, talvez você não saiba, mas comece a prestar atenção em você mesmo. O que eu vou fazer na igreja? Se não para aliviar somente a minha consciência. Não, querido, nós precisamos vir à igreja para cultuar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Foi por você, foi pela humanidade que Ele passou pelo que Ele passou, para resgatar a sua vida, querido. Ele foi cuspido, Ele foi chicoteado, Ele foi sangrado, para salvar você. Ele pagou um alto preço. Quando nós perguntamos qual o valor deste veículo, nós temos o valor de tabela. Qual o valor do dólar? Nós temos o valor de tabela. Eu quero comprar essa casa. Qual é o valor dessa casa? Nós temos o valor de tabela. Tudo que você irá comprar, tudo que você gostaria de adquirir, existe preço.
O preço está ali. Se está superfaturado ou não, não interessa, mas o preço está ali. Mas a Bíblia diz que por você foi pago um alto preço. Qual o preço? Nem eu nem você sabemos, porque foi um preço de vida, um preço de renúncia, um preço de amor, um preço de entrega. Esse é o nosso Deus. Jonas compra a sua passagem, embarcando a um navio, supostamente para atender o chamado de Deus. Só que as consequências da desobediência começam a chegar, começam a aparecer no verso 4, leia comigo. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Quando estamos no erro, no pecado, na desobediência, há um risco muito grande, querido. Um risco de sobrar para quem está ao nosso lado. Quando queremos abençoar a quem Deus está querendo disciplinar. Entenda, querido, eu e você não fugimos dos olhares de Deus. Eu e você não vamos nunca nos esconder da mão do Senhor. Risco de perder quem mais amamos. Risco de perder o nosso emprego. Risco de perder coisas valiosas. Risco de perder o nosso bem maior, a nossa família, como a própria vida e talvez como a própria salvação. Foi o que aconteceu com o capitão desse navio. Vendeu um ingresso para quem não deveria vender. Deixa eu abrir um parênteses aqui, nessa palavra que eu acabei de dizer. Cuidado, querido. Cuidado com quem você tem se relacionado. Cuidado com quem você tem vendido o ingresso das suas emoções. Cuidado, querido, com quem você tem abrido seu coração. Seja seletivo. Tenha cuidado. Seja prudente. Eu conheço muitas pessoas que amavam a obra de Deus, que davam tudo para estar na casa do Senhor, para cultuá-lo, para engrandecê-lo, para ouvir uma boa mensagem, para abrir não somente os seus ouvidos, mas também abrir o seu coração para aquilo que Deus tem a falar a ele. E por influência de muitas pessoas, influência de pessoas que não amam a Deus, não conseguem ver Deus atuando na sua vida, e discretamente vão liberando palavras, vão liberando os conceitos, e sem perceber, você vai sendo minado, você vai sendo tirado da igreja, até mesmo da presença do Criador. Você pode até dizer, pastor, comigo isso não cola. Comigo isso não cola, eu sou bem firme. Pois é, querido. Essa certeza que você está, talvez, falando no seu coração, essa certeza não aconteceu com Pedro. Quando ele disse, Senhor, contigo eu vou até a morte. E covardemente negou Jesus por 3 vezes. Isso também não aconteceu com o jovem rico que disse, Senhor, fui ensinado desde a minha infância. E eu conheço os princípios de Deus. E logo após ele mete o pé, quando Jesus disse para ele, pois bem, vai,
vende tudo que tens, dê aos pobres e siga-me. O que dizer de Judas, querido? O que dizer de Judas, que foi um homem de confiança da comitiva do Senhor Jesus? Um homem que foi ministrado, um homem que ouviu belíssimas pregações do próprio Mestre, um homem que caminhava com Jesus, com o maior autor e consumador da nossa fé, o Mestre, até os dias de hoje. E aí? Que o traiu por arrogância e por dinheiro, e com um beijo entregou o Senhor Jesus nas mãos dos soldados romanos. Note, irmãos, que eu estou falando é de crente. Eu estou falando de homens que caminharam com Jesus, que ouviram a palavra de Jesus, que esteve com Jesus e viu com seus olhos o que estava acontecendo ao seu redor. E Pôncio Pilatos, que negando a sua própria consciência, lava as suas mãos e entrega um homem sem pecado, sem falha, para ser crucificado. Olha o que a Bíblia diz, querido. Aquele, pois, que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Aquele, pois, que pensa estar de pé, tome cuidado, querido. Tome cuidado com quem está ao seu lado. Tome cuidado com essa pessoa que passa para você uma confiança, passa para você uma segurança, passa para você talvez um título de esse é um homem, uma mulher de Deus, porque é o meu colega de trabalho. Cuidado, seja seletivo. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Como eu ouvi uma certa feita, uma jovem cristã, praticamente desde a sua juventude, dizer para alguém: troca essa cantora gospel aí, bota uma música circular que eu não aguento mais ouvir isso. Crente, dentro da igreja. Você entende isso? Aonde estava reunido pessoas, e não sei por que a pessoa colocou lá uma música cristã, uma música evangélica, e a crente que estava ali falou: poxa, tira essa música aí, bota outra música. Eu olhei para ela assim, eu falei: não entendi. Crente, querido, ela não me corrompeu, mas provavelmente ela foi corrompida por alguém. Querido, ser cristão, servir a Deus, requer de nós esse comprometimento. É você estar no meio, no seio do povo de Deus, e tendo a sua certeza, a convicção, a quem você serve, a quem você ouve, a quem você está dando os seus ouvidos. Conforme a gente ouve, é com tristeza que eu digo isso, querido. É com tristeza que eu digo isso. Eu queria ter alegria em ouvir as pessoas dizer: poxa, eu ouvi pastor fulano de tal na internet, cara, que mensagem que mexeu, que mudou a minha vida. E a partir daquela mensagem que Deus transformou, eu comecei a tomar outra conduta. Não, a gente não ouve isso. A gente ouve pessoas dizer: eu ouvi a mensagem, como acalentou o
o meu coração, como passou a mão na minha cabeça, como eu fiquei melhor, eu posso prosseguir, porque Deus é amor. Ontem, saí com a família, vamos para a cachoeira, Aí reunimos o pessoal, colocamos umas mesas lá, tal, legal, tinha uma parte bem rasinha, que as pessoas estavam sentadas dentro. Queimamos uma carne, eu me recolhi um pouco, uma distância de aproximadamente uns 10, 15 a 20 metros. Sentei na água e ali eu comecei a orar ao Senhor. Comecei a meditar no próprio culto que hoje estaríamos aqui, orando, agradecendo, pregando, orando pelo aquele grupo que está lá no sítio, aquelas crianças. Eu creio que você tenha feito isso também. Eu estava ali orando ao Senhor, falando com Deus, me separando como sempre eu faço. Depois eu volto, sento na mesa e começa a rolar um papo. Papo de crente, de espiritismo, de católico, foram falando. E uma pessoa disse assim: eu já passei pela igreja evangélica, inclusive, eu tenho um parente meu que é pastor. E eu fiquei naquela igreja 2 anos e meio. Mas eu vou em qualquer lugar. Eu também já fui do espiritismo, eu também já fui do catolicismo, e eu vejo tudo ali o amor de Deus, eu vejo ali a presença de Deus em tudo. E eu ouvindo ela falar, eu me coçando, jogando água fria em cima de mim para poder dar uma tranquilidade. Eu falei: Senhor, não foi à toa que o Senhor me levou para orar nesse lugar. Eu comecei ali, procurei com estratégia a falar, para não tirar o clima, para não... Eu falei: você já foi evangélica por 2 anos? Sim. E eu vou em qualquer lugar. Se tiver que eu pedir você para orar por mim, eu vou orar. Se eu tiver que ir lá, eu vou também, sem problema nenhum. Falei: então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita, então, na Bíblia? Você acredita verdadeiramente o que a palavra de Deus nos diz? Ela: lógico que eu acredito. Foi a deixa que eu precisava para fechar o assunto e dizer para ela: então vou te dizer algo com muito carinho. A Bíblia nos diz que Deus não está em todos os lugares. A Bíblia diz que aquele que adora Deus tal e não adora o Deus aqui, ou você há de agradar a um ou desagradar a outro. Então não tem esse negócio, querida, porque a Bíblia, e eu sou muito convicto nisso, Deus não está nesse lugar onde você esteve. Deus não atua, Deus não age neste lugar. Deus está no meio de um povo que adora verdadeiramente ao único e poderoso Senhor. E aí ela regalou o olho, engoliu seco, e aí nós entramos em outro assunto. E provavelmente isso pode render, porque é uma pessoa amiga, e talvez, quem sabe, queira Deus, talvez Deus me use para destrinchar para ela o verdadeiro evangelho e a causa para a qual ela foi criada. Entende, queridos? Quantas pessoas largaram mão? Quantas pessoas deixaram de seguir a Deus? Às vezes nós não percebemos, mas quem sabe essa pessoa que passou lá 2 anos e meio dentro da casa de Deus, não foi persuadida por alguém a sair, porque eu sempre estou dizendo aqui, o diabo está dando a sua última cartada, e o papel dele é matar, roubar e destruir. E quantas pessoas que dizem para você: vamos ali,
Aí você diz, não, hoje eu tenho culto, eu preciso ir ao culto. Não tem que ter, um dia só, não tem problema nenhum. Realmente, querido, não tem problema nenhum. Mas você vai hoje. Amanhã, a pessoa viu que deu certo, vai te chamar de novo. E vai te tirando da presença de Deus. Vai te tirando do seio dos irmãos, da casa de Deus. E quando vê, você não mais se importa, não quer, não deseja estar na casa do Senhor. Entende, irmãos? Vem, só um gole, você não vai nem perceber. Só uma conversa indecente, uma piada indecente, porque legal. Daqui a pouco você está xingando, falando palavrão, envolvido com essas situações. Vamos ali com a galera é gente boa demais. Vai, querido. Você vai ver a diferença. Se o Espírito Santo estiver contigo, você vai perceber a diferença. E logo, você irá se retirar. Ou vai encontrar forças em Deus para mostrar para aquelas pessoas o que você está fazendo ali. Todos fazem, não tem nada a ver. Esse nada a ver, querido, traz um problema muito grande, tem trazido um problema muito grande e para muitas pessoas. Preste atenção, não no que o pastor João vai falar agora para vocês, mas o que a palavra de Deus nos diz em Tiago 4:5, que diz assim: infiéis, não compreendeis? Fiéis é o que, querido? Infiéis é o que? Vocês já sabem. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras, ou tudo isso que está sendo ministrado, a gente não dá nem importância, a gente não dá nem ouvido. O pastor está falando ali, a gente tira de letra. Olha o que a palavra de Deus diz. Ou supões que em vão afirma as Escrituras. É com ciúme que por nós anseia o Espírito. Que Espírito? Espírito Santo de Deus, que Ele fez habitar em nós. Queridos irmãos, seja seletivo com as suas amizades. Vamos voltar ao texto, quero fechar esse parênteses. Veja no verso 5, os marinheiros com medo invocaram e clamaram os seus deuses, e começam a jogar a carga no mar, até que o mestre do porão desce, até que o mestre desce até o porão, encontra um crente, um servo do Senhor, dormindo. Como nós temos vindo à igreja do Senhor, querido? Estamos aqui atentos no que Deus está falando ao nosso coração, ou estamos aí dormindo? Estamos aí descansando na cadeira santa? Hein? Será que estamos atentos àquilo que Deus tem ministrado a nós? Até que Jonas abre o jogo. Tudo isso que está acontecendo, toda essa dificuldade, todo esse problema, toda essa tempestade é por minha causa. Eu sou hebreu, eu sou cristão, eu sirvo e temo a Deus, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Estou fugindo, sim, da presença do Senhor. Pode me jogar, vocês me jogando ao mar, o mar vai ficar tranquilo. Quando lançaram o querido Jonas ao mar, no mesmo instante diz a Bíblia, que o mar voltou a se tornar marolinha, se tornou calmo. Jonas vai ao mar, Jonas, por ordem do Senhor, é tragada por um grande peixe, e a Bíblia não diz que peixe é esse, e muitos desenham uma baleia, e falam que é uma baleia. Já vi muitas pessoas dizer isso, mas a Bíblia não diz. Pode ser uma baleia, pastor? Pode ter sido, mas a Bíblia não fala.
porque há outros peixes também muito grandes. E ali, Deus dá ordem ao grande peixe, o grande peixe traga Jonas, né, para dentro de si, dentro das entranhas, e por 3 dias, por 3 noites, Jonas começa a entrar em juízo com Deus. Jonas começa a orar a Deus. Jonas começa a invocar a Deus e diz: bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Sabe, queridos, Deus tem o controle de todas as coisas, e que os seus propósitos para a vida das pessoas, ela vai se cumprir, mesmo diante da dificuldade. Jonas esteve no mar, e com juízo, com Deus, falava, clamava, orava ao Senhor, e disse Jonas: ora, eu oferecerei sacrifício a ti, Senhor. Se você notar, querido, e ler atentamente, você vai perceber o quanto Jonas clamava diante do Senhor. A Bíblia diz que Deus fala ao peixe: vá lá, vomita esse homem, joga ele para a terra, para ver se ele aprendeu alguma coisa. Jonas é lançado à terra para cumprir o propósito de Deus. E qual seria o propósito de Deus, querido? O propósito de Deus, naquela ocasião, era para salvar 120 mil pessoas, aproximadamente. 120 mil pessoas. No capítulo 3, pela segunda vez, Deus fala com Jonas para ele ir a Nínive e pregar a esse povo. Jonas pregou, querido. Jonas fez um sermão, e diga-se de passagem, um medíocre sermão. Uma palavra pregada que, coisas que nós paramos para ler, para meditar, com apenas 4 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A pregação do camarada, a pregação deste homem. A Bíblia diz, querido, que a cidade era caminho de 3 dias, que levaria um tempo para esse povo ouvir a palavra de Deus, para ouvir apenas essas 4 palavras. Em 40 dias, e Nínive será subvertida. No primeiro dia da cidade, nessa cidade, o povo havia se rendido, querido. O povo já havia se colocado diante de Deus. Diz a Bíblia que a notícia chega aos ouvidos do rei, e o rei proclama um jejum a Deus, das crianças aos adultos, dos animais, novos e velhos, jejum geral, nem água poderiam se tomar. Leia comigo no capítulo 3. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele se levantou-se do trono, tirou de si as vestes real, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Toda a cidade se rende aos pés do Senhor, e Deus viu o arrependimento dos seus corações e poupou aquelas pessoas, aquela cidade. Que alegria, querido, para um pregador é ver quando a mensagem é pregada e o povo se converte, e o povo muda de posição, e o povo muda de conduta diante da grande e poderosa palavra de Deus. Pensa comigo, querido. Só Deus sabe como nós, pastores, subimos a esse púlpito, com muito temor, com muito tremor, por conta da responsabilidade que temos de ministrar a palavra de Deus. Eu me sinto de fato honrado em estar aqui nesta manhã. Me separo,
faço a minha parte, me preparo para preparar com muito cuidado a mensagem do Senhor. O meu desejo, e creio que seja também dos demais pastores, de acreditar que a palavra de Deus esteja sendo pregada com toda a verdade aqui neste lugar. Confiante, querido, do que Deus irá fazer ao seu povo, a nós que estamos aqui. Na verdade, o sonho de todos os pregadores é ver a igreja do Senhor sendo liberta e salva pela verdadeira palavra de Deus. Só que no caso de Jonas não foi assim, foi diferente. Diz a Bíblia que ele odiou a ideia de Deus salvar aquele povo. A Bíblia diz que Jonas se desgostou tremendamente e ficou irado. Gente, como assim? A ponto dele pedir para si a própria morte. Ele disse: eu sabia que és um Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade. E Deus pergunta para ele: é razoável essa sua ira, Jonas? Sabe, querido, uma lição que nós precisamos tirar desta mensagem. Deus nos mostra que Ele não tem compromisso com a palavra do pregador, mas com a sua palavra pregada. Ao subir a esse púlpito, conhecendo e caminhando há vários anos, eu tenho certeza que os pastores, ao subir a esse púlpito, eles prezam para pregar a palavra do Senhor, não para pregar de si mesmo, não para falar de si mesmo, porque eu faço e aconteço, não, mas para pregar a boa e perfeita palavra de Deus. Tem se falado muita bobagem por aí, queridos. Por isso eu volto a dizer, seja seletivo. Tenha cuidado em você clicar para assistir uma mensagem. Tenha cuidado naquilo que você está absorvendo. Porque tudo isso vai para o teu coração. Mais cedo e mais tarde, isso vai azedar e vai trazer problema para você. Ouça o que a palavra de Deus nos diz. A Bíblia diz que Jonas se afasta e deita-se debaixo de uma enramada, em uma sombra, para ver o que estaria por acontecer àquela cidade, aos ninivitas. Deus traz uma lição para Jonas, Deus traz uma lição para nós. E no capítulo 4 eu fecho dizendo: então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável esta tua ira por causa da planta? Ele responde: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tu tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive,
em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Queridos, que lição o Senhor traz para nós nessa manhã. Às vezes nós somos tão turrões, às vezes nós somos tão egoístas, às vezes nós nos achamos tão bom no que fazemos, que esquecemos daquele que está ao nosso lado. Você, Jonas, tem compaixão de uma planta que você não fez nada para plantar, para cuidar, para regar. E você não tem compaixão de mais de 120 mil pessoas que carecem da minha palavra. Sabe o que é isso, querido? Nós achamos que muitas pessoas não têm a oportunidade da segunda chance. E esquecemos que a misericórdia do Senhor recai sobre nós todos os dias. Todos os dias a misericórdia do Senhor te alcança. Sabe por quê, querido? Porque você é falho, você é pecador. Nós somos pessoas que carecemos da misericórdia de Deus, porque nós pecamos, nós falhamos, nós julgamos, e nós não queremos aceitar a boa e a poderosa mão sobre a vida de pessoas que, no nosso conceito, deixe isso para lá. Não, querido, a Bíblia diz que nós devemos orar pelos que nos perseguem. Querido, as misericórdias do Senhor recaem sobre nós todos os dias. E por que Ele não poderia alcançar aqueles que estão cansados e sobrecarregados? A vontade de Deus, querido, é que ninguém se perca. Preste atenção, querido. Deus teve compaixão de uma cidade, e de uma grande cidade da época. Se você lembrar lá no início, Ele diz: vai até a cidade de Nínive, prega aquele povo, porque a malícia deles subiu sobre mim. Eu quero que a palavra seja liberada. Deus teve compaixão de animais. O que te faz pensar, querido, que Ele não teria compaixão de você? Talvez esse seja o momento de você se arrepender, de reconhecer que não existe outro Deus, não existe outro Senhor, não existe nenhuma outra salvação que venha por intermédio de qualquer outro Deus, a não ser pelo sangue carmesim, que foi derramado de alto a baixo, nos dando acesso à presença do Senhor, que criou os céus e a terra. Eu não quero dizer com isso que podemos viver uma vida descomprometida com Deus, mas reconhecermos os nossos pecados diante do Senhor e se arrepender de todo o coração. Aleluia. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber,
Jesus Cristo. Muitas pessoas, muitos pregadores batem na tecla de dizer que o livro de Jonas é apenas uma história, que não é relevante para a nossa vida, que não foi relevante para aquela ocasião. Não, querido. Jonas pregou juízo, Jesus pregou o arrependimento e a salvação. Não se esconda de Deus, esteja disponível para Ele te usar aonde quer que você estiver. Seja um canal de Deus a proclamar as boas novas para todas as pessoas. E para selar, para mostrar para todos aqueles que a palavra que foi liberada através do livro de Jonas para nós nesta manhã não foi um acaso, não foi uma história, não foi irrelevante. Jesus Cristo, Ele endossa, dizendo: Ele porém respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e as condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui, disse o Senhor Jesus, eis aqui está quem é maior do que Jonas. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus de fato possa imprimir essa mensagem no seu coração, e ao sair daqui você possa colocar em prática o que nós lemos lá no início, que eu falei para vocês, que eu disse para vocês. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ah, querido, Deus te ama. E Deus quer abençoar a sua vida. Porque Ele diz: eu sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Não fuja do seu chamado. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Vamos entoar essa canção. Estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Faça essa oração diante de Deus. Vem limpar, Senhor. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Ah, Jesus. Diga para Ele. Eis-me aqui. Diga para o Senhor, querido. Rendido estou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Eu sou teu e Seja tu sincero és diante do Senhor nesta manhã.
igreja, Senhor, se declara nesta manhã. Eu sou teu Oh, e tu és meu. declare a Ele. Declare: minha vida, Senhor, minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou. Ah, que oração linda diante do Senhor. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti Estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi liberada nesta manhã. Precisamos mais de Ti, Senhor. Pela Tua palavra que nós ouvimos, de fato, nós reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Usa-nos, Senhor, onde quer que lhe apraz. Assim como aqueles homens, aqueles marujos, reconhecerem, a palavra diz que eles ficaram com temor. Ali nós entendemos que eles se converteram a Ti, Senhor. Até ali a palavra foi liberada e vidas se entregaram e oraram a Ti. Senhor, tem misericórdia de nós. Eu sou teu. Não permita que perecemos, Senhor. Ah, querido, quanto mais nós que estamos aqui nesta manhã, que temos pela frente uma vida a ser vivida com tanta dificuldade, com tantos problemas, mas diz o Senhor que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Convide-o a estar contigo, a trilhar esse caminho debaixo da poderosa mão do Senhor. Obrigado, Senhor. Nós oramos a Ti agradecidos em o nome de Jesus. Que toda a igreja diga amém. Você pode dar um forte aplauso àquele que vive, àquele que reina. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê um dia de paz e de bênção. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.